Meus amados irmãos em Cristo Jesus, amadas irmãs, a paz do Senhor para você, meu querido irmão, para você também, minha amada, você que está nos escutando através da Rádio Novas de Paz, e você também que está nos assistindo através deste canal de televisão. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Que Deus te ajude e que Deus possa fazer maravilhas na sua vida. Amados, uma das coisas que nós temos encontrado no nosso dia a dia, quando tratamos de assuntos referentes ao relacionamento conjugal, são pessoas ou casais que se queixam muito da interferência de uma terceira pessoa no seu relacionamento. São maridos e mulheres que, de alguma forma, se sentem prejudicados porque um dos dois está se envolvendo com a terceira pessoa. E isso tem sido uma coisa quase que constante nos casais que têm problemas de relacionamento. Nós ouvimos testemunhos aí através do telefone de pessoas que são felizes no seu casamento. Pessoas que, como uma das irmãs declarou, mesmo após o seu marido ter dormido no Senhor, ela não esquece dele como um eterno namorado. Que coisa linda, não é? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Existem casais felizes, mas existem muitos que são problemáticos e na maioria das vezes, quando há dificuldade no relacionamento, há a interferência de uma terceira pessoa. E como lidar com essa situação? E como tratar uma situação como essa, amados? É justamente esse assunto que nós queremos mostrar dentro da palavra de Deus, que de alguma maneira nós podemos fazer alguma coisa. A gente percebe, amados, que na maioria das vezes, uma mulher, quando está sendo traída, ou quando de alguma forma sabe que seu marido está se envolvendo com outra, ela às vezes age de uma forma assim até ridícula. Às vezes parte para a discussão, parte para a baixaria, parte para atitudes assim que depreciam sua imagem, lhe desclassificam e colocam a mulher numa condição até diante do seu próprio marido, uma condição de desprezo. Da mesma forma, existem homens também que agem assim. Mas a palavra de Deus, ela nos traz orientação, e eu quero, de alguma maneira, transmitir para você essas orientações. E eu vou ler aqui um texto da Bíblia Sagrada, para que nós possamos, assim, fundamentar essa mensagem para a glória do nome de Jesus. Eu abro a minha Bíblia aqui no livro de Provérbios, no capítulo 5, eu leio o versículo 20, que diz assim: E por que, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçarias o seio da estrangeira? Louvado seja o nome do Senhor. E diz aqui: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Versículos 20 e 21, para a glória do nome de Jesus. Quando eu analiso esse texto aqui, amados, a gente começa a perceber que a Bíblia, ela faz uma interrogação, não é? Por que os caminhos do homem, ou melhor, por que, ó filho meu, andarias atraído pela estranha? Veja bem, qual a razão de um homem ser atraído por uma mulher estranha? E por que abraçarias o seio da estrangeira? Porque tu, de alguma forma, teria um relacionamento
com a mulher que não é aquela que Deus quer para a tua vida. Naquele tempo, as mulheres, os homens deviam se casar com pessoas da mesma linhagem. Uma estrangeira não devia se casar com um judeu. E a gente vê Deus interrogando através da sua palavra e mostrando que os caminhos do homem, eles estão perante os olhos do Senhor. Tudo é claro diante dos olhos de Deus. E a gente vê que Deus, ele começa mostrando que isso não deve acontecer. E quando, amados, nós começamos a analisar a palavra de Deus, nós encontramos lições que a Bíblia nos ensinam acerca desse assunto, para que nós possamos, de alguma forma, tratar dessa situação das nossas vidas. Você que vive um drama dessa natureza, você percebe que há a interferência de alguém no seu relacionamento conjugal. Eu quero lhe mostrar algumas lições que a palavra de Deus nos ensina. Primeira lição que nós vemos aqui, amados, diante do assunto, diante da Bíblia Sagrada, é que o fato de haver um dos cônjuges procurando um outro relacionamento é porque está acontecendo ou ocorrendo erros no relacionamento do casal. Olha, quando um casal é equilibrado emocionalmente, quando um casal é equilibrado no seu relacionamento, é ajustado no seu relacionamento, não tem como haver coisas dessa natureza. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela diz que a alma farta, veja que coisa linda, ela pisa o favo de mel. Ou seja, coisas boas aparecem, mas não está nem aí, porque a alma está farta. Mas a alma carente, até o amargo é doce. Você já pensou? Que coisa séria. Então, quando há um ajustamento no relacionamento conjugal, quando o casal está bem ajustado, amados, então, olha, é praticamente impossível acontecer uma coisa dessa natureza. Mas quando há, de alguma forma, o interesse de um dos cônjuges em querer olhar para uma terceira pessoa, é porque há erro no relacionamento. E quando há erro, normalmente é dos dois. Não fique pensando que é só da outra parte. Então, a gente já começa a aprender aqui que se está vendo esse problema da interferência de uma terceira pessoa, é porque está havendo erro no relacionamento. E quando a gente fala desses erros de relacionamento, existem vários tipos de erros. E eu quero aqui mostrar na Bíblia algumas coisas interessantes. Eu abro aqui a minha Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7. Eu vou encontrar um erro que normalmente acontece na vida dos casais. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 4, diz assim, olha: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. E a gente vê, meus amados, que às vezes começa a haver problema nessa área de um não ter mais poder sobre o corpo do outro. Aí começa a surgir as carências sexuais. Começam a surgir as carências afetivas. Amados, olha, o sexo, ele não é tudo no casamento. O sexo não é o mais importante no casamento. Mas o sexo, ele é como uma água que sacia a sede do casamento. O amor, ele se manifesta através de atitudes no relacionamento do casal, do dia a dia. O amor, ele se manifesta através do tratar bem, do carinho, da confiança, do apoio, a segurança que o marido passa para a esposa e a esposa para o marido também.
O amor se manifesta através dessas coisas. Mas ele é coroado com esta relação, a relação sexual. Olha, um casal que não é equilibrado no seu relacionamento sexual, pode ficar certo que de alguma forma vai trazer desajustes em outras áreas. Vê o que é que a Bíblia Sagrada diz. A Bíblia diz aqui no capítulo 7, versículo 5. Eu já mostrei no versículo 4 que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma forma o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Aí o versículo 5 diz assim, olha, não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração. E depois, ajuntai-vos outra vez para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Ou seja, a Bíblia nos mostra, meus amados, que quando não há esse entendimento, quando não há esse entrosamento no relacionamento sexual do casal, Satanás vai tentar. De alguma forma, Satanás vai tentar. Satanás vai pegar até algo amargo que se torna doce para um dos dois. Porque eu mostrei aqui, né, que a alma farta, ela pisa o favo de mel, mas na alma carente, mas para a alma carente, até o amargo se torna doce. Ele vai pegar alguma coisa e jogar na vida do casal. E ali, amados, começa a haver a interferência de uma terceira pessoa. Então você tem que entender que você tem que zelar por isso. Você tem que fazer sua parte. Dentro do seu relacionamento conjugal, você tem que fazer sua parte. Você tem que dar assistência à sua esposa. Você tem que dar assistência ao seu marido nessa área, porque é importante. Eu digo aqui, não é o mais importante. Não é tudo. O mundo coloca o sexo em primeiro lugar. Não é? A igreja do Senhor, nós sabemos que não é o mais importante e não é tudo. No entanto, é importante. Eu disse, é como a água que sacia a sede do casal, porque o amor se manifesta através das atitudes, do dia a dia, da vida, mas ele é coroado nesse relacionamento dos dois, quando os dois podem se olhar nos olhos, quando os dois podem se abraçar, sentir esse relacionamento que vai muito além do físico. É um entrosamento também da alma. É a alegria de viverem as mesmas emoções, os mesmos planos de vida, os mesmos desejos, as mesmas necessidades, as mesmas dores. E quando aquilo existe entre os dois, aquela harmonia, então, amados, isso é coroado de uma forma gloriosa. E os dois se sentem saciados na sua alma e sai pisando favo de mel por aí. Quantas coisas que aparecem! E o outro vai dizer assim, não, eu não preciso. Eu tenho algo muito melhor que Deus me deu. Não pense que é beleza física. Não pense que é corpo escultural. Não é nada disso. É um relacionamento muito mais da alma para a glória do nome de Jesus. Então, amados, lições que nós aprendemos. Primeiro, olha, só o fato de haver um dos cônjuges procurando uma terceira pessoa já mostra que há problema no relacionamento. E o primeiro problema que eu cito, esse erro de relacionamento nessa área, área afetiva, área sexual. Outros problemas que normalmente acontecem. O desrespeito, né? A desconsideração. O casal, ele precisa olhar um para o outro e se sentir respeitado. O marido se sentir respeitado pela esposa. A esposa se sentir respeitada pelo marido. Amados, olha, a gente vê que muitas vezes na vida conjugal dos casais não há esses laços de respeito. Não há também esses laços afetivos e a coisa vai enfraquecendo cada vez mais. Então a gente percebe que o casamento ele tem que estar estruturado dentro da vontade de Deus. E a gente vê que o mundo de hoje, ele contribui para a destruição do lar. Não é um assunto que eu possa me aprofundar nele agora.
Mas eu estou falando aqui sobre a questão da interferência de uma terceira pessoa. Mas o mundo de hoje contribui para isso, amados. Veja uma televisão, o que é que propaga, o que é que ensina. Veja o que as próprias autoridades constituídas do nosso país estão ensinando, pregando, como se fosse uma coisa certa. Eu quero falar só sobre esses dois pontos. A televisão. A televisão através das novelas, através de sua programação. Pessoas sem Deus, pessoas que têm uma vida completamente desestruturada, pessoas que vivem uma vida promíscua, pessoas que, através de uma refinada e alta prostituição, pessoas que se vendem sexualmente para ocupar cargos importantes nos meios de comunicações, elaboram novelas, elaboram programas e lançam dentro da tua casa. E você começa a assistir essa programação e começa a se envolver emocionalmente com essas coisas. E aquilo vai ficando cada vez mais impregnado na sua vida, como se fosse uma verdade. Porque de tanto ouvir essas coisas, as pessoas vão achando que é normal, vão achando que é verdade. Está aí a televisão brasileira, aliás, mundial. O que é que está fazendo? Acabando com a sociedade. Mas a igreja do Senhor está alerta, está acordada. A igreja do Senhor está atenta para tudo isso. Eu falei da televisão e das autoridades. As autoridades, amados, agora mesmo está sendo aí propagado, divulgado nas escolas algo terrível chamado kit gay. O que é isso? Todas as crianças do Brasil deverão receber um kitzinho, onde ali vai constar uma fita de vídeo, vai constar uma série de ensinamentos para eles, para estimulá-los à prática homossexual. A verdade é essa. Veja bem, a verdade é que aquilo só serve para estimular a prática sexual. Vai sair com a faixa dizendo que é para combater a homofobia. Mas não é para combater a homofobia coisa nenhuma, amados. Pode até orientar 1%, 2% a combater a homofobia. Mas o grande resultado disso vai ser o estímulo à homossexualidade. O grande resultado disso vai ser esse. Estimular as pessoas à prática homossexual. É um videozinho onde duas crianças, dois rapazinhos, começam a se olhar um para o outro dentro do banheiro. Eu ouvi falar que é assim. E ali eles se apaixonam um pelo outro. E um pergunta o nome do outro. E ali começam a se envolver em um relacionamento. A partir daquele momento, e aparece um terceiro jovem que não aceita aquilo. E aquele ali é tido como vilão da história. Então, meus amados, a gente percebe que as próprias autoridades constituídas do nosso país estão contribuindo para enfraquecer o casamento, enfraquecer o relacionamento conjugal. E cada vez mais, maridos olhando para uma terceira pessoa, mulheres olhando para uma terceira pessoa, por causa dessas coisas que estão se tornando muito vulgar, muito naturais. As pessoas acham que tudo é normal. As pessoas podem escolherem o que quer. As pessoas podem fazer o que quer. Daqui a pouco, sabe o que é que vai acontecer? Quando não existem regras, quando não existe disciplina, quando não existem limites para o comportamento humano, sabe o que é que vai acontecer? Legalização da pedofilia. Quando a pessoa tiver vontade de olhar para uma mulher e atacar ela no meio da rua, pode atacar também, porque não vai ter problema nenhum. As pessoas vão sentir vontade de fazer determinadas coisas que são ilícitas e vão fazer também, sair fazendo tudo por aí. Não é nada demais. Acabaram-se os limites, acabaram-se as regras, os limites para o comportamento humano. Todo mundo pode fazer o que quer agora. Eu posso passar agora de uma hora para outra, entrar na casa de alguém para olhar uma mulher trocando de roupa nua lá, porque eu tenho vontade de fazer isso. E o que é que tem? É nada demais, só olhar.
Aí você pode dizer assim, não, mas aí também é demais, é de respeito. Mas sim, mas há 10, 20 anos, 30 anos atrás, o homossexualismo também era demais, era de respeito. Agora não é mais. Está tudo normal. Os limites vão se acabando. As regras vão se acabando. As regras do casamento vão se acabando. A gente está falando um assunto, às vezes, tende até para fugir para outro. Não é? Mas aqui, amados, nós vamos aprender também, além desse problema de haver um desajustamento no relacionamento conjugal, é que, além desse desajustamento conjugal, há também, amados, a questão da interferência espiritual. Veja bem, dois problemas. De um lado, de ordem física, o desajustamento do casal, não é? Há o desajustamento do casal, onde dentro desse desajustamento começa um dos dois sentir carência e a buscar uma terceira pessoa. Mas há a interferência espiritual também. Você vê o que eu li na palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. A Bíblia diz que quando um dos dois deixam de atender às necessidades do outro, vai ser tentado por Satanás. Então veja que, além da questão física, há interferência espiritual também. E as coisas espirituais, meus amados, nós não temos poder nem força para vencer conosco mesmo. Nós temos que depender de Deus. Nós temos que, nesse momento, buscar resposta em Deus, se quisermos ser vencedores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero mostrar aqui, amados, que com um casamento afetado,